Qual será a resposta das 2,5 tribos ao interrogatório feito pelas demais? Ao interrogatório feito pela congregação de Israel. Havia um motivo para a edificação do altar. Esse não era a divisão ou a idolatria. Vejamos a explicação. Josué, capítulo 22, versos 21 a 29. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, que hoje não nos preserveis. Estavam colocando, olha, se foi por rebeldia, vocês não precisam nos preservar. O Senhor sabe, o poderoso, o Deus, o Senhor. As tribos acusadas ouviram pacientemente as acusações falsas. Eles ouviram as acusações, veja, vimos ontem. Vocês fizeram agora um altar para oferecer sacrifício. Eles podiam ter se irado. Eles podiam responder assim: como vocês puderam pensar tais acusações sobre nós? Como vocês podiam pensar que nós seríamos idólatras ou irmãos? Mas, entretanto, irmãos, a resposta foi gentil. A resposta foi gentil. Provérbios 15, 1, já lemos nesta semana, uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Eles agora iam responder às acusações, mas iam responder de forma amiga e delicada, para acalmar o furor. Veja o verso 23, quando eles se colocavam à disposição do Senhor. Se edificamos um altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã os vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Por que essa preocupação, irmãos? Eles estavam do outro lado do Jordão. E no futuro, as outras gerações podiam falar assim: vocês estão do outro lado, o que é que nós temos com vocês? Vocês não fazem parte do povo de Israel. Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e não tendes parte do Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios e as ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte do Senhor. A frase inicial da defesa apresenta 3 nomes de Deus de Israel: o poderoso, Deus e o Senhor. Essa frase é repetida 2 vezes, com uma força crescente, pois se torna um juramento solene para eliminar dúvidas e falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. Eles estavam firmemente convencidos de que Deus conhecia e compreendia plenamente a situação e esperavam que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. As 2,5 tribos também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando-o para executar justiça se de fato fossem culpadas. O Senhor Deus nos demande de nós as nossas atitudes. A resposta foi afiançada pela invocação do Senhor. Eles invocaram o Senhor e agora estavam respondendo sob juramento do Senhor. A acusação era inválida, era falsa. O altar serviria apenas como testemunho. Para garantir o quê? Para garantir às 2,5 tribos a permanência da nação de Israel. Para testemunho às gerações futuras. Para que eles não se apartassem, não era para divisão, pelo contrário,
era para que eles se mantivessem sempre integralmente participantes da nação de Israel. A verdadeira base da unidade de Israel não era definida pela geografia ou a extensão física da herança, mas sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. O que é que garantiria a unidade de Israel? A fidelidade ao Senhor. Veja, vou ler novamente o verso 26. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho. E possamos servir ao Senhor diante dele, isso quer dizer, no templo de Siló, com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios, as nossas ofertas pacíficas. E para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos, vocês não têm parte no Senhor. Era um monumento, era um memorial para garantir a identidade dessas 2,5 tribos na nação de Israel. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós, as nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar que o Senhor que fizeram os nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Era um monumento, era um marco, era um memorial para atestar que aquelas 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que estavam na Transjordânia, também pertenciam ao povo de Israel. A explicação foi convincente. O conflito, devido ao mal-entendido, foi resolvido. A preocupação genuína das tribos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica, quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos de seus irmãos, eles demonstraram autêntica felicidade pelo fato de que suas suspeitas terem se revelado erradas. A guerra civil entre Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Eles não ficaram aborrecidos, as 9,5 tribos não ficaram aborrecidas porque foram desmentidas. Pelo contrário, ficaram felizes em saber que as 2,5 tribos também queriam participar, eram povo de Israel e queriam permanecer para sempre, sem qualquer dúvida, pertencer ao povo de Israel. E que elas queriam apresentar sacrifício diante do Senhor, isso quer dizer, no templo, no tabernáculo, naquela ocasião no tabernáculo que estava em Siló, não em um outro local genérico para sacrifício e para adoração. Era apenas um memorial para garantir a identidade da nação, a identidade nacional. E nós, irmãos, quando somos acusados injustamente, como é que nós respondemos? Nós respondemos, quando nós somos acusados injustamente, nós ficamos aborrecidos, muitas vezes ficamos irados. Mas qual deve ser a nossa resposta? Como é que nós devemos conduzir o entendimento ou os mal-entendidos? Como que nós devemos conduzir? Veja o texto de Salmo, capítulo 37, dos versos 3 a 6, o conselho que a Bíblia nos dá. Confia no Senhor e faz o bem. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ainda um verso muitíssimo conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. O Senhor nos defende, irmãos, o Senhor nos defenderá. Pode ser que a defesa não venha na velocidade que a gente gostaria, mas o Senhor vai nos defender, o Senhor vai cuidar para que os mal-entendidos com relação à nossa vida, com relação às nossas atitudes, sejam esclarecidos. Como diz assim, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Vai esclarecer o nosso direito. Ainda para concluir, Salmo 37, verso 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, segue o caminho do Senhor, continua no caminho do Senhor, e Ele te exaltará.
Que essa seja a nossa certeza, irmãos, a promessa, essa promessa de que o Senhor vai cuidar das injustiças. O Senhor vai cuidar para que os mal entendidos, que às vezes acontecem no lar, às vezes acontecem no trabalho, na igreja, Ele vai cuidar para que os mal entendidos sejam esclarecidos e a nossa justiça se sobressaia como a luz. Deus esteja cuidando de cada um de nós.